O Jornal União do ABC entrevista hoje Antônio Galdino da Silva Neto, ele que vem diretamente lá do estado da Paraíba visitar nossa redação e vai contar um pouco sobre a sua história, que é uma história de superação. Silva, é um prazer tê-lo aqui, nós que já tivemos contato outras vezes, não pessoalmente, mas tivemos, inclusive já publicamos matéria sua no nosso jornal. Eu queria que você falasse aí para os nossos internautas, para as pessoas que nos acompanham, como é que foi lá o início da sua história, porque, para quem não sabe, o Silva Neto hoje ele é diretor-geral do presídio de Sapé, na Paraíba, mas ele passou por muita coisa, inclusive já foi até detento lá no estado da Paraíba. Foi uma reviravolta aí que ele vai contar para vocês. Como é que começou a sua carreira? Você era policial, né? Verdade. Fábio, eu quero agradecer de estar aqui com vocês, ao nosso amigo José Lima, meu conterrâneo lá da Paraíba. Na verdade, eu fui policial militar e pensava como parte da sociedade pensa hoje, que o bandido você deve perseguir e deve matá-lo. Era dessa maneira que eu pensava, né? E um certo dia eu cometi um crime de homicídio de maneira acidental e fui preso. Fui demitido da Polícia Militar, fui sentenciado a cumprir 15 anos e 8 meses de prisão e fui cumprir a pena no presídio Serrotão. Demitido da Polícia Militar da Paraíba, fui para o presídio Serrotão. Lá eu passei dificuldades tremendas, porque se o presídio, Fábio, ele é ruim para qualquer cidadão que porventura cometa um desvio de conduta, você imagina aí para um policial, e um policial linha dura como eu era no passado. Então fui preso, cumpri ainda 5 anos e 21 dias de cadeia. Lá dentro eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho que é feito pela Igreja Universal do Reino de Deus e me apeguei a esse trabalho, me apeguei a Cristo lá dentro. Senti vontade de viver pela primeira vez na minha vida. Voltei a estudar, terminei o ensino fundamental, o ensino médio, mesmo dentro da prisão. Antes de sair da prisão, conheci a minha esposa, a dona Rubenísia, a qual sou casado hoje. E ao sair da prisão, me casei com a dona Rubenísia. Depois fui nomeado para trabalhar na Assembleia Legislativa da Paraíba como segurança, né? E como segurança da Assembleia Legislativa eu tive a oportunidade de conhecer o atual governador da Paraíba, o doutor Ricardo Coutinho, que era deputado estadual na época. E lá, entre uma sessão e outra, eu era segurança do plenário, nós conversávamos, assim como eu conversava com os 36 deputados. Sim. Sempre me relacionei muito bem. E todos lá da Assembleia Legislativa conheciam a minha história, conheciam a história de quem passou pelo cárcere, quem sofreu na pele a dor do sofrimento, da solidão numa cadeia. E depois de um certo tempo, o Ricardo Coutinho ele foi eleito prefeito lá de João Pessoa, da capital da Paraíba. Mas nós ainda ficamos tendo contato ainda de conversar, de sempre nos ver e cumprimentar, né, um cumprimentar o outro. Uhum. E o governador vai e assume o governo da Paraíba. Ricardo, ele foi prefeito por 2 vezes, foi deputado, foi vereador, foi deputado 2 vezes e foi o mais votado da Paraíba como deputado. Depois prefeito por 2 vezes lá em João Pessoa. Daí foi candidato a governador, ganhou as últimas eleições, assumiu o governo do estado. Depois que ele assumiu, 2 meses depois, o governador vai me convida para assumir a direção do presídio regional de Sapé. Eu fiquei surpreso, porque na verdade eu acharia que talvez eu fosse para outro espaço dentro do governo, mas ele me chamou para dirigir o presídio regional de Sapé, e daí começou toda a revolução do sistema penitenciário da Paraíba. Sim. E, por exemplo, quais foram as principais dificuldades que você como detento passou? Que muita gente às vezes pergunta até as repercussões que deu a matéria que nós fizemos, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o dia a dia seu na cadeia naquela ocasião. Fábio, eu falei anteriormente que para qualquer cidadão que cometa um desvio de conduta, o presídio é o pior lugar desse mundo. É o inferno na terra. O presídio é o inferno na terra, é um lugar de tormento. E no meu caso, que fui policial, fui linha dura,
Tinha muitas pessoas que eu prendi, que estavam lá no presídio do Serrotão em Campina Grande, e que eu persegui na época, e muitas vezes abusei da autoridade. Né, e você encontrou essas pessoas lá dentro? Encontrei com essas pessoas lá dentro. Né? Lá dentro eu fui ameaçado de morte. Lá dentro eu passei fome dentro do presídio. Eu acho que a maior dificuldade que eu passei lá no presídio do Serrotão, no presídio, foi o distanciamento da minha família, né? Dos meus filhos, da minha casa, dos meus pais. E dos amigos você já sabe que numa hora dessa poucos aparecem, ou nenhum, poucos ou nenhum aparece. E a maior dificuldade que passei na prisão foi o isolamento da sociedade, né? O isolamento. A ameaça de morte era constante dentro do presídio. Eu tive que me apegar com Deus dentro do presídio para poder cumprir a minha pena com dignidade, poder cumprir minha pena e sair daquele lugar. E a sua esposa, ela apareceu numa dessas incursões da Igreja Universal dentro da prisão, né? Verdade. Minha esposa, faltava seus 15 dias para que eu viesse ser solto. Mas eu não sabia que ia ser solto, ia sair no regime semiaberto. Eu tinha colocado o pedido da progressão de regime, e quando foi um dia eu estava já o meu domicílio eleitoral, melhor dizendo, meu domicílio penal em Patos. Eu fui transferido do Serrotão e fui para Patos, do sertão da Paraíba. E um certo dia, um domingo, eu estava lavando lá a cela, que lá em Patos, a cadeia velha, o presídio velho, você sai assim, dá para você ter acesso a Horácio Nóbrega, que é uma das principais de Patos, e minha esposa passava. Ela vinha da igreja, e eu chamei um colega preso também, falei: olha que menina bonitinha vai passando ali. A gente olhou para ela, eu nem cio, nem nada, ela foi embora. Mas quando foi à tarde, ela veio no presídio. Ela disse lá, a mãe, que ia visitar os presos. E foi no presídio lá, nos conhecemos, né? Lá nos conhecemos, e no primeiro dia, logo após, quando eu saí da prisão, 10 dias, 15 dias depois de sair da prisão, eu pedi a mão dela em casamento. Não foi nem namoro, não. No primeiro dia que eu tive com ela, pedi a mão dela em casamento. Eu acho que a minha esposa foi mais doida do que eu, porque ela aceitou se casar comigo, e hoje nós temos 8 filhos, porque quando eu me casei com ela vinha de 2 relacionamentos que tinha 2 filhas, e eu vinha de 2 relacionamentos também com 4 filhos. Ela dava um tipo de futebol de salão, né? 6. Depois nasceu mais 2 meninas, que são as coisas mais lindas desse mundo. E uma coisa que você alcançou foi o perdão da família da vítima do homicídio acidental, né? Exatamente. A minha filha, a minha sogra, a minha ex-sogra, ela ia me visitar. A mãe da vítima, ela ia me visitar no presídio e levava minha filha para me ver, né? Porque minha sogra também acreditava que tinha sido um acidente. Como eu era um policial daqueles perturbado, um cara que cometia várias arbitrariedades, quando o fato aconteceu, ficou a família dividida, e a própria sociedade também dividida. Por isso que fui sentenciado, fui condenado a cumprir uma pena, mas graças a Deus tive o primeiro perdão de Deus e o perdão da minha sogra e da minha filha. Sim. E, por exemplo, hoje, quais são as principais ações que você adota? Porque nós estávamos falando dos bastidores, e no presídio de Sapé, onde você é diretor, nunca teve rebelião, porque existe o respeito entre a direção e os presos. Mas eu queria saber quais foram as ações que você tomou para que acontecesse isso. Olha, Fábio e os amigos telespectadores, tudo aquilo que o gestor de unidade prisional deve fazer: respeitar a lei de execução penal. Na lei de execução penal, Fábio, não diz que eu tenho que dar uma pisa no preso todo dia. Eu vou falar uma pisa, como fala lá na Paraíba, né? Eu não tenho que espancar ninguém todos os dias. Eu não tenho que espancar, ninguém. Eu tenho que cumprir a lei de execução penal. Eu tenho que cumprir a Constituição Federal. E lá foi o que nós adotamos. Não é uma metodologia nova de trabalho. Às vezes a pessoa me pergunta: isso que o senhor está fazendo no presídio, tem alguma legalidade? Tem toda a legalidade. A legalidade que está na lei, do respeito pelos reeducandos. Eu lembro que quando eu cheguei no presídio de Sapé,
eu não sabia o que é que eu ia fazer. Eu fui policial militar, que trabalhava na guarita, dando a segurança, fazendo a segurança externa do presídio. Eu fui preso, mas como gestor, eu não sabia o que fazer. E eu acredito muito, Fábio, que Deus tem me ajudado muito, sabe? Porque Deus foi me dando ideias e foi me fazendo observar a lei, me levando para observar a lei. No primeiro dia que cheguei no presídio, fiz uma reunião com todos os presos. E naquela época era proibido que o diretor entrasse sozinho na unidade. Mas eu falei o seguinte: não, eu vou entrar só, porque como é que eu vou entrar acompanhado com os policiais, com os meus policiais, com meus agentes? Eles iriam ficar inibidos de falar, ou até de denunciar, fazer denúncias e contar o que estava acontecendo naquela unidade. Então eu entrei só, corri o risco de entrar só na unidade. E quantas armas você conseguiu aprender nesse dia? Vou te falar agora. Sentei com eles na cela e falei assim: olha, a partir de hoje, nós vamos passar essa página, virar essa página negra do presídio de Sapé, do sistema penitenciário da Paraíba. Porque eles me denunciavam tortura, espancamento, humilhação, tratamento degradante. Eu falei: olha, o governador do estado, o Ricardo Coutinho, ele me nomeou um irmão de vocês para cuidar de vocês. Agora, eu não vou aceitar indisciplina, eu não vou aceitar que você falte com respeito com a sua família, que falte com respeito com os agentes penitenciários, com os policiais que aqui trabalham. Se você tem alguma coisa ilícita aqui na cela, eu lhes peço, atire fora, jogue fora e vamos começar uma nova história. Fiz isso, visitei todas as celas, que tem um só pavilhão, eu visitei todas as celas e retornei para minha sala. Mais tarde, depois de uma reunião com os agentes penitenciários, eu fiz a volta em torno das celas, né? E lá encontrei 26 facas, encontrei 3 espetos e 17 celulares que foram atirados de dentro das celas para fora. Daí a gente começou um tratamento de respeito, porque eles retribuíram, né? Começamos um tratamento de respeito. Logo em seguida fizemos uma revista com o grupo da Polícia Militar, com meus agentes penitenciários. Fizemos uma revista, tiramos drogas, tiramos mais celular, tiramos mais espeto dentro das celas. E depois fiz uma reunião com as famílias dos reeducandos, porque a família é uma peça importante nesse trabalho de ressocialização. Fiz a reunião com a família, comuniquei o que iria fazer no presídio e convoquei a família para de 30 em 30 dias nos sentarmos e avaliarmos o trabalho que estava sendo feito no presídio de Sapé. Certo. Bom, e pelas fotos que a gente viu, os presos lá, os reeducandos, como você disse, eles jogam futebol, eles leem, eles têm um trabalho bem interessante, um trabalho que eu, como jornalista, não tinha visto em outros lugares, né? E você foi tema até de uma campanha da Igreja Universal que você faz parte. Na verdade, a campanha existe, ela tem vários personagens. Você foi um deles, que é aquele Eu Sou a Universal, né? Eu queria saber, né, para finalizar nossa entrevista, sobre projetos que você tem. Olha, Fábio, são inúmeros projetos, mas tenho o de suma importância, que é a educação. Lá no nosso presídio, lá no presídio regional de Sapé, na Paraíba, o castigo que existe para a pessoa que está chegando para cumprir pena, e eu não chamo isso de castigo, certo? Porque é para reeducá-los, ou educá-los e devolvê-los à sociedade. Todos estudam, todos estão na sala de aula. É o único presídio do Brasil que todos os presos que chegam lá, eles não vão ficar deitados na cama, maquinando ou pensando em atacar a sociedade, em cometer crimes contra a sociedade e sair de lá da mesma maneira, ou pior do que chegar no presídio. Todos estudam, nós temos biblioteca, nós usamos muito a justiça restaurativa, né, para quando um ou outro comete indisciplina, que são 172 presos, e se eu dissesse a você que um ou outro não bate uma boca, não conversa, às vezes querem discutir, eu estaria mentindo. Mas quando isso acontece, nós procuramos sentar com os 2, com os 3, sentar com eles e usar a justiça restaurativa, colocar um para pedir desculpa ao outro, sabe? E fazer ele entender que ele tem que saber viver em sociedade, porque se o preso, se o reeducando não consegue viver no meio de 172 colegas de cela, como é que ele vai viver na sociedade, numa Paraíba com 4 milhões de pessoas? Então, lá dentro nós tratamos dessa maneira. Nós temos também
uma rádio que montamos dentro do presídio, denominada Rádio Alternativa Ressocializando. São 2 reeducandos que fazem a programação diária. Nós tiramos a notícia secular de dentro do presídio, a notícia de fora, os programas que existiam de rádio, tudo nós tiramos. Lá existe uma programação deles, uma programação sadia, educativa. Esse é o trabalho. Além disso tem horta, tem o trabalho do artesanato. Nós estamos confeccionando agora bonés também, curso de mecânica, que nós vamos iniciar agora o ano com curso de mecânica também de automóvel, de motor. Nós, enfim, vários projetos que foram implementados, que estão em execução, e outros que irão começar agora. Nós temos um projeto de cinema no presídio. 2 vezes por mês, a esposa do reeducando entra no presídio, no sábado, geralmente no sábado, às 18 horas, ela leva pipoca e guaraná, e senta do lado do esposo e vai assistir um filme educativo. Essa é uma maneira que você leva o reeducando a viver em sociedade, aprender a viver em sociedade, aprender a estar com a esposa, a estar com a família e a valorizar a família. Entendi. Muito bacana o trabalho. A gente agradece a sua presença, também esclarecer aí para nós como funciona o jornal União do ABC. O nosso grupo União dos Jornais está à disposição, né? Fábio Gomes entrevistando aqui o Silva Neto, diretamente da Paraíba, para o jornal União do ABC.